Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre cálculo de integrais. Agora o exercício número 4 de uma ficha da disciplina de Matemática 1 da Universidade Fernando Pessoa. Estes integrais já não temos a restrição de ter que os resolver com um determinado método. Então podemos optar pelo método que melhor resolva os integrais. Vou-me propor a resolver neste vídeo não estes 6 integrais, vou resolver 4, ou seja, não vou resolver este integral aqui da linha B, porque fiz no vídeo anterior da integração por partes um caso deste tipo. Vocês têm aqui uma exponencial e têm aqui um polinómio, isto é fazer uma integração por partes e vão ter que a fazer duas vezes, definindo x² como v e depois derivando na primeira integração por partes há de ficar x do primeiro grau e depois definindo no segundo integral o x elevado a 1 como v, derivam e desaparece o x e vão andar sempre a integrar esta exponencial de base e elevada a menos x. Cuidado com aquele sinal negativo. Mas é seguirem exatamente a mesma ideia do primeiro vídeo de integração por partes, onde existia um caso deste tipo. E também não vou resolver o integral f, visto que o integral f vai seguir exatamente o mesmo raciocínio da resolução do integral c, e é só uma questão de adaptação. Bem, vou resolver então o integral da linha A, vou resolver o integral da linha C, vou resolver o integral da linha D e também o integral da linha E. Sendo assim, comecemos pelo primeiro. Bem, nós aqui temos o integral, de arco tangente de x dx. Como é que nós podemos resolver este integral? Bem, eu vou resolver este integral através da integração por partes e precisamos da fórmula, né? A fórmula de integração por partes é integral de u' dx, há de ser exatamente igual a u vezes v, menos integral de uv' dx. Bem, a ideia desta integração por partes é sempre a mesma. Vocês têm um produto, não é? Têm um produto e vão ter que definir o fator u', aquele fator que definirem como u', vão precisar de fazer a integração desse fator, e aquele fator que definirem como v, vão precisar de fazer a respectiva derivada. Olhando aqui para o integral do arco tangente de x, não temos um produto, é verdade, mas podemos introduzir aquela técnica, ou seja, introduzindo o fator neutro como 1. Agora vou ter que definir u', vou ter que definir v também, aquele fator que definir como u', vou precisar de fazer o respectivo integral, e aquele fator que definir como v, vou precisar de fazer a respectiva derivada. Sempre que introduzimos este fator 1, a ideia há de ser dizer que este 1 há de ser u', porque o integral de 1 é fácil, há de ser x. Já falamos sobre isto nos vídeos anteriores. O que quer dizer que o arco tangente de x há de ser o meu v. Então terei aqui arco tangente de x. Preciso de fazer a sua derivada. E então convém mesmo vocês conhecerem as derivadas, né? Como é que se faz a derivada de arco tangente de u derivada? A derivada do arco tangente há de ser simplesmente u' sobre 1 mais u ao quadrado, onde este u é o argumento do arco tangente. Sendo assim, se eu tiver arco tangente de x e quiser fazer a derivada, vou fazer a derivada do argumento, ou seja, a derivada de x é igual a 1, a dividir então por 1 mais x ao quadrado, sendo u o meu x. Quer dizer que a derivada deste arco tangente seria 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Depois de desenvolver todas estas peças, vou então aplicar a fórmula da integração por partes e o integral fica quase resolvido. Pegando então aqui neste integral, há de ser igual a u vezes v, reparem que u é x e v há de ser arco tangente de x, menos então integral de uv'. E reparem, u vezes v' há de ser x vezes 1 sobre 1 mais x². Efetuando então a multiplicação, né? X vezes 1 dá x e 1 vezes 1 mais x² daria o próprio denominador, ou seja, eu aqui posso dizer que está a ser simplesmente igual a ter x sobre 1 mais x² dx. Agora, este segundo integral que caímos aqui é uma primitiva imediata.
vocês sempre que tiverem frações, vocês agarrem no denominador e calculem imediatamente a derivada do denominador. E 1 mais x ao quadrado derivada, né, seria a derivada de 1, que é 0, mais a derivada de x ao quadrado, que seria simplesmente 2x. E depois vamos olhar para o numerador. Né? No numerador tenho x. Se eu tivesse 2x, né? Se eu tivesse aqui 2x, eu teria assim aqui o u e teria em numerador a derivada de u. Tudo bem, quer dizer, eu para ter este 2 aqui é fácil, compenso colocando o meio atrás do integral e estou perante uma primitiva imediata. É sempre que vocês têm integral de u' sobre u dx, e está a dar o logaritmo natural do módulo de u mais uma constante c, com essa constante c pertencente a r. O que quer dizer que este integral está resolvido, porque está a dar x vezes o arco tangente de x menos o meio de ln de u. Quem é que é ln de u? X quadrado mais 1. Atenção que x quadrado mais 1 não é necessário colocar em módulo, visto que x quadrado mais 1 há a dar sempre um número positivo. Logo temos a garantia do domínio do logaritmo ter que ser positivo, ou seja, não havia necessidade, neste caso, colocar o módulo no logaritmo natural, caso contrário teríamos de colocar o módulo. Isto é então mais uma constante c, com essa constante pertencente a r. Vou então resolver o próximo integral, onde aqui temos assim, integral de x vezes o seno de 2x dx. Mais uma vez vou-me propor a resolver este integral através da integração por partes, cuja fórmula é u'. V, isto às vezes pode aparecer o v' e depois troca no segundo integral, não há problema nenhum. Dx há de ser igual a uv menos integral de uv' dx. O que é que nós temos que fazer aqui? Identificar sempre as mesmas histórias, né? E temos que identificar estes dois fatores. O fator que identificarmos como u', em seguida havemos ter de fazer o respectivo integral. E aquele fator que identificarmos como v, a seguir teremos de fazer a respectiva derivada. Agora, que escolha tomar? É que estes integrais, quer dizer, quer o integral de x, quer o integral de seno de 2x, são fáceis de o fazer. Então qual vai ser a escolha? Reparem, quer dizer, eu tenho aqui x vezes o seno de 2x. Eu se tiver o integral só do seno de u, quer dizer, eu caio aqui numa primitiva imediatamente, né? Uma daquelas primitivas que vem no formulário, se tiver o integral do seno sozinho. Então a ideia aqui há de ser tentar que este x desapareça. Como é que eu consigo fazer desaparecer, entre aspas, este x? Vou defini-lo como v, porque a derivada de x há de ser exatamente igual a 1. Né? E então no segundo integral deixo de ter x e vou ficar reduzido ao integral de um seno ou de um cosseno, mas isso são primitivas imediatas e o integral fica assim resolvido. O que quer dizer então, se x há de ser o v, quer dizer então que seno de 2x será o meu u'. Então colocarei aqui seno de 2x. Aquilo que considero como u', vou ter que fazer o integral. E então reparem que o integral do seno, quer dizer, é uma das primitivas imediatas que vocês deverão conhecer. Que é, sempre tiverem o integral do seno de u vezes u' dx, isto está de ser simplesmente igual a menos cosseno de u mais uma constante c. O que isto quer me dizer então, que se eu tiver assim integral de seno de 2x, e pensando assim nesta forma, tenho seno de 2x, mas atenção que a seguir precisaria de ter a derivada do argumento do seno, ou seja, qual é a derivada de 2x? É 2, então como é só um fator não há problema. Eu posso colocar aqui 2, quer dizer, se for só uma constante não há problema, se tiverem que adicionar x, já nem podem colocar x atrás do integral. Esta ideia da compensação é só para números, Então colocaria ali o 2 e colocaria ali um meio atrás para compensar, né? E isto estava perante esta primitiva imediata.
Então isto seria igual a 1 meio de menos, quer dizer, posso passar aqui menos 1 meio do cosseno de 2x. Então vou já colocar ali o integral de seno de 2x, que seria menos 1 meio do cosseno de 2x. Então vou apagar assim aqui esta ideia, vou apagar assim aqui isto. Não há problema em apagar, que se vocês quiserem retomar é só puxar o vídeo atrás. E vou aplicar a forma da integração por partes, ou seja, este integral há de ser igual a u vezes v, então terei aqui x, terei ali menos 1 meio do cosseno de x, então terei menos 1 meio, vou colocar, estou a fazer um produto, 1 meio de x vezes o cosseno de 2x, menos integral de uv'. E reparem que integral de u vezes v', eu vou ter 1 vezes menos 1 meio, o que é basicamente menos 1 meio, do cosseno de 2x dx. Posso então passar esta constante a multiplicar para trás do integral. Reparem que menos com o menos dava mais. Encosto então ali assim o meu 1 meio e vou ficar reduzido ao integral do cosseno de 2x, que é novamente uma primitiva imediata. Sempre que vocês tiverem integral de cosseno de u vezes u' dx, isto há de ser simplesmente igual a seno de u mais então a tal constante. Então, quer dizer, eu tenho aqui cosseno de 2x, preciso ter a multiplicar a derivada, não do cosseno, mas apenas do argumento, ou seja, quanto é que é a derivada de 2x? A derivada de 2x é igual a 2, ou seja, não tem x. Então posso usar o tal método da compensação. Preciso ter aqui um 2, tudo bem, coloco para compensar atrás do integral, 1 meio, não é? Porque 1 meio vezes 2 dá 1 e é como não tivesse feito nada. Este integral está resolvido porque ficava menos 1 meio de x cosseno de 2x, aqui 1 meio vezes 1 meio há de dar 1 quarto, e o integral de cosseno de 2x vezes 2 é esta primitiva imediata, ou seja, isto há de dar seno de u, ou seja, seno de 2x, mais uma constante, com essa constante pertencente a r. Bem, vou agora resolver este integral aqui da linha D. Tenho então assim integral da raiz quadrada de x mais ln quadrado de x sobre x dx. O que me apetece já fazer, sempre que tiver somas, sempre que vocês têm somas ou diferenças, uma ideia, isto obviamente não há receitas para tudo, fiquem já a saber isto, não há receitas que funcionam com 100% de certezas. É assim, nós tomamos algumas estratégias quando vemos determinadas estruturas. Então, sempre que vocês têm uma soma, a ideia passa muitas vezes por separarem esta soma em dois integrais, através daquela propriedade que me diz que o integral da soma é a soma dos integrais. Mas atenção que eu tenho um denominador. Ok? Eu se tiver assim A mais B sobre C e quiser separar esta fração pela soma, eu terei que fazer A sobre C mais B sobre C, cuidado. Então vou fazer a separação deste integral em 2 pela soma. Isto ficaria então assim com o integral de raiz quadrada de x sobre x dx, mais então integral de ln ao quadrado de x sobre x dx. Isto são exatamente duas primitivas imediatas e da mesma espécie. Reparem, no primeiro integral nós temos uma raiz, não é? Então podemos aplicar aquela forma de transformar a raiz numa potência da expoente racional, ou seja, a raiz de índice n de a elevado a t é simplesmente a elevado a t sobre n. Então no primeiro integral eu vou fazer essa aplicação. Então ficaria com integral de x, reparem que o índice da raiz é 2 e x está elevado a 1, então seria integral de x elevado a 1 meio sobre x dx, mais integral, aqui no segundo caso, vou tomar assim aqui um pequeno detalhe, que vai ajudar, obviamente. Reparem que, imaginem que eu tinha assim 2 terços. Eu ter 2 terços há de ser a mesma coisa que ter 2 vezes 1
terço. E então é uma ideia deste tipo, ou seja, separar uma fração num produto, transformar uma divisão num produto. Vou tomar essa ação aqui, já vão perceber a razão disso acontecer. Então ficaria assim com ln de x quadrado, atenção que o quadrado aqui é do ln, é do logaritmo e não do x, vezes 1 sobre x dx. Aqui no primeiro integral vou trabalhar regras das potências. Ficarei então com o integral de x, estou a dividir duas potências, né? Aqui em baixo tenho x elevado a 1, com a mesma base vou então subtrair os expoentes, teria 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 há de dar, fazendo os cálculos, menos 1 meio. E então vou escrever menos 1 meio. Agora assim aqui, x elevado a menos 1 meio dx, mais então integral de... Vou deixar estar assim como está, que é para agora vos falar da mesma primitiva imediata que há de resolver este integral. E a primitiva imediata, os dois, a mesma primitiva imediata para os dois, por mais incrível que isso vos possa parecer. Relativamente a essa primitiva que eu estou a pensar, é a seguinte: sempre que tem integral de u elevado a n vezes u' dx, né, onde este n tem que ser diferente de menos 1, está a dar simplesmente u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a tal constante. Olhando para o primeiro integral, eu posso pensar neste x como sendo o meu u, posso pensar neste expoente como sendo o n, é diferente de menos 1, está tudo, e precisava ter a derivada de x à frente, que é 1, tudo bem, está enquadrado, não é? O linha. Então reparem que este primeiro integral está enquadrado nesta primitiva imediata e o segundo também. Reparem que eu podia considerar aqui no segundo ln de x como o tal u, onde o 2, que seria o expoente desta base, seria o n, é diferente de menos 1, está tudo. E reparem qual é a derivada de ln de x, é simplesmente 1 sobre x. Então eu tenho aqui ln, tenho u elevado a n vezes u', porque 1 sobre x é derivada de ln de x. Então este integral está resolvido, aplicando unicamente esta primitiva imediata. Irei então obter o seguinte, aqui u, ou seja, x, elevado então a n mais 1, terei menos 1 meio mais 1 sobre n mais 1, terei na mesma 1 meio mais 1, a constante só é necessário meter no final da soma, mas então, aqui aplicando a mesma primitiva imediata, obterei u, que é ln, cuidado, que aqui se é ln terei que garantir o módulo de x, reparem que fica n mais 1, se o n é 2, então terei ao cubo, a dividir por 2 mais 1, não é? Em denominador terá de ser n mais 1, então terei 3 mais uma tal constante c. Posso assim aqui fazer uma simplificação, 1 meio mais 1 é exatamente 1 meio, então vou obter x elevado a 1 meio, reparem 1 meio mais 1, aqui enganei-me, o n é menos 1 meio, sorry, aqui menos 1 meio mais 1 há a dar na mesma 1 meio, reparem que dividir por 1 meio é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, ou seja, o inverso do meio seria 2, então teria assim aqui 2, teria aqui um 2, mais, aliás, vou dar aqui um aspecto melhor, x elevado ao meio, tomando este caminho ao contrário, não é? X elevado ao meio é raiz de x. Então vou escrever isso, quer dizer, x elevado ao meio é raiz quadrada de x, para dar um aspecto melhor a isto. Então terei 2 vezes a raiz quadrada de x, mais, quer dizer, aqui terei 1/3, não é? 1/3. O inverso de 3 é 1/3, então terei 1/3 de ln ao cubo do módulo de x, mais então uma constante c, com essa constante pertencente a r, e teremos este integral resolvido. Vou agora resolver o último integral deste grupo 3, que é o integral de x vezes e elevado a 3x dx. Bem, vocês talvez estejam tentados a fazer aqui uma integração por partes. Temos um produto onde temos x, temos uma exponencial, daríamos a exponencial como linha, por integrar a exponencial é fácil. Podiam fazer isso. Até, não sei se daria ou não,
Mas isto que vocês estão aqui a ver é uma primitiva imediata. Então eu posso tomar o caminho de considerar isto como uma primitiva imediata. Então reparem, vou apenas aplicar aqui a propriedade comutativa trocando a ordem dos fatores. Isto seria a mesma coisa que eu ter e elevado a 3x vezes x dx. E qual é a primitiva imediata que eu estou a pensar? É esta, não é? Integral de e elevado a u vezes u' dx há de ser simplesmente igual à própria exponencial e elevado a u mais uma constante c, onde esta constante pertence a r. Eu apenas preciso que isto esteja a multiplicar, tenho e elevado a u, reparem que o u é o 3x, eu precisava ter assim aqui, precisava ter o linha, não é? Então vou tentar perceber qual é que é a derivada a 3x. Derivada a 3x é exatamente igual a 3. Por isso, quer dizer, não funciona a primitiva imediata. Não dá, não é? Não dá. Estava a pensar por acaso... é isso. Por acaso estava a pensar aqui numa primitiva imediata, mas não dá. Porque a derivada de 3x seria simplesmente igual a 3, não é? Uma derivada de 3x é igual a 3... Quer dizer, a coisa aqui não funcionava, porque eu não posso fazer desaparecer este x, eu posso meter um 3 e meter aqui um terço, mas do x eu não me livro, eu não consigo adicionar x à frente e atrás, nem tirar. Sendo assim, isto vai cair mesmo na fórmula da integração por partes. Bem, se tivesse visto isto, até nem tinha resolvido este integral, porque já tinha feito um vídeo anterior com casos desta espécie. Mas agora, já que estou com a mão na massa, vamos lá fazer. Então, sempre que eu tiver a integral de u' v dx, faço a integração por partes, onde digo o v menos a integral de u v' dx. É a tal ideia, né? A tal ideia de enquadrarmos-nos os fatores do produto. Então, se tenho a exponencial, a ideia vai ser sempre integrar esta exponencial, não há problema nenhum, derivando este polinómio. Então vou considerar este x como meu v e vou considerar o e elevado a 3x como o'. Então o' há de ser e elevado a 3x, o v há de ser igual a x, aquilo que considero como o' terei de fazer a seguir o integral, né? E aquilo que considerar como v terei de fazer a derivada. Derivada de x é fácil, é 1, e o integral de e elevado a 3x bate naquela primitiva imediata que vos estava a falar. Sempre que tiverem e elevado a u vezes u' dx, está a dar simplesmente é elevado a u mais uma constante. Sendo assim, se tiver integral de e elevado a 3x dx, eu apenas preciso ter aqui à frente, né, a multiplicar pela derivada de u. Quanto é que é a derivada de 3x? É 3, né? E visto ser uma constante, então eu multiplico por 3 e compenso com um terço atrás do integral. Logo, este integral daria exatamente um terço. Aqui está o enquadramento da primitiva imediata, daria um terço de e elevado a 3x. Então colocaria assim aqui um terço de e elevado a 3x. Então vou agora em seguida aplicar a forma da integração por partes. Então este integral há de ser igual a u vezes v, ou seja, um terço de x vezes e elevado a 3x, menos então o integral de u v'. Terei um terço vezes 1, que é um terço, vou passar até para trás do integral e ficarei com o integral de e elevado a 3x dx. Como é que faço a integração de e elevado a 3x? É fácil, né? Vou bater outra vez nesta primitiva imediata. Basta que introduza ali um 3 e compensa atrás do integral, adicionando o 3. E então o integral de e elevado a 3x vezes 3, ou seja, e elevado a u vezes a derivada de u, é a própria exponencial. Ou seja, isto fica então assim resolvido, o que dava um terço
de x vezes e elevado a 3x menos 1/3 vezes 1/3, o que dá 1/9 da integral de e elevado a 3x vezes 3, que é a própria exponencial, ou seja, e elevado a 3x, mais então uma constante c, com essa constante pertencente a r, e teria então assim aqui resolvido o exercício E. Estava a pensar que era uma primitiva imediata, mas não, isto às vezes acontece, a gente, não é, pensa de uma forma e depois na aplicação acontece de maneira diferente, voltamos atrás, reformulamos a estratégia. Fico-me então por aqui, penso que não há mais nenhum, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.